Olha, esse símbolo aqui com certeza é familiar, né? Mas e se eu te contasse que, por mais de um século, ele vem sendo usado do jeito errado no mundo da medicina? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem de 5.000 anos no tempo para desvendar um erro histórico que, olha, tá aí até hoje. A gente vê esse símbolo em todo lugar, né? Em hospitais, ambulâncias, farmácias, por toda parte mesmo. Ele virou um ícone que a gente bate o olho e já pensa: medicina, cura. Principalmente aqui nas Américas, virou quase um sinônimo visual para a saúde. E é aqui que o mistério começa. Porque apesar de ser tão, mas tão popular, será que esse é o verdadeiro símbolo da medicina? A resposta, para ser bem direto, é não. E a história de como esse bastão aí com duas cobras e asas foi parar na área da saúde é uma confusão de identidade fascinante. Ok, para entender esse rolo todo, a gente precisa conhecer os dois protagonistas da história. De um lado, o caduceu, e do outro, o bastão de Asclépio. Eles até podem parecer meio parecidos à primeira vista, mas olha, os significados não podiam ser mais diferentes. A diferença fica bem clara quando a gente olha de perto. Vamos lá. O caduceu, esse com duas cobras e asas, pertence a Hermes, o deus grego, do comércio, dos mensageiros e, pasme, até dos ladrões. Agora, do outro lado, tem o bastão de Asclépio, que é o símbolo correto da medicina. Ele pertence ao deus da cura. É bem mais simples, né? Só uma cobra enrolada num bastão rústico e sem asas. Beleza, então vamos seguir a trilha do caduceu na história para entender por que ele nunca, mas nunca mesmo, teve a ver com medicina. É uma viagem que mostra como ele sempre esteve ligado a outras coisas. Olha só isso! Durante milênios, o caduceu sempre foi associado a mensagens, ao equilíbrio de opostos lá na alquimia, a editoras de livros e, claro, ao comércio. Medicina? Nada a ver. Isso nunca fez parte da história dele. E um dos registros mais antigos que a gente tem é de uma taça do rei Gudea de 2.600 anos antes de Cristo. É muito tempo. Tá, então, se a história é tão clara assim, como é que essa confusão toda aconteceu? Bom, o erro é surpreendentemente recente e dá para rastrear até uma única decisão, tomada lá nos Estados Unidos há pouco mais de um século. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que o símbolo do comércio virou o símbolo da saúde? A resposta é que não foi algo que aconteceu aos poucos, sabe? Foi um erro bem específico, um erro pontual que, depois que aconteceu, se espalhou que nem fogo. E aqui está o exato momento em que tudo deu errado. Olha só. Em 1902, um capitão do exército dos Estados Unidos, sem saber direito a diferença, sugeriu o caduceu para seu símbolo médico. A primeira resposta foi não, mas ele insistiu. E aí a aprovação veio, mas baseada numa informação errada, a de que outras nações já usavam o caduceu. Só que isso não era verdade. Elas usavam o símbolo certo, o bastão de Asclépio. O problema é que esse erro de 1902 não ficou só no exército, né? Ele se espalhou e deixou num legado que a gente vê por aí até hoje. Um legado que faz a gente questionar a identidade da saúde, principalmente lá nos Estados Unidos. E tem uma pesquisa de um historiador, o Walter Friedlander, que descobriu uma coisa fascinante. Ele percebeu que as organizações de saúde, que são mais comerciais, sabe, com fins lucrativos, elas tendem a usar muito mais o caduceu, que é o símbolo do comércio. Já as associações de médicos, as profissionais, preferem o bastão de Asclépio. Uma coincidência, que talvez não seja bem uma coincidência, né? E quem é que usa o símbolo certo, então? Bom, as grandes organizações, como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Associação Médica Americana, elas usam o bastão de Asclépio. Fora dos Estados Unidos, isso é um consenso. E o mais irônico de tudo é que até a Força Aérea Americana usa o símbolo correto, diferente do Exército, que foi quem começou a confusão toda. E tudo isso leva a gente para uma reflexão bem forte, que foi citada em uma das fontes. Sua origem antiga como um ícone do comércio parece adequada para a nação com os cuidados de saúde mais caros da Terra. É uma frase pesada, né? Ela sugere que esse erro de símbolo pode, sem querer, ter virado um reflexo perfeito da realidade. No final das contas, a história do caduceu é bem mais do que só uma curiosidade histórica. É um lembrete muito poderoso de como os símbolos que a gente escolhe são importantes, de como um simples engano pode acabar refletindo, ou quem sabe até reforçando, os valores de uma cultura inteira. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar: o que os símbolos que usamos hoje em dia dizem de verdade sobre nós?